Hoje nós vamos estudar a terceira carta de João, que é a carta à igreja de Pérgamo, né? Na verdade é a carta de Cristo Jesus, que é dedicada à igreja de Pérgamo, e eu gostaria que você abrisse em Apocalipse capítulo 2, dos versos 12 a 17. Todo mundo encontrou? Agora você segura a tua Bíblia aberta para você ir acompanhando durante toda a mensagem, para ver se aquilo que o pastor está falando é de fato verdade ou não. Mas eu peço para você olhar no projetor para a gente ler juntos na mesma versão. Diz assim, vamos ler juntos? Escreva Esta então é a carta que Cristo Jesus manda com que o apóstolo João escrevesse e encaminhasse à igreja em Pérgamo, né? Essa é uma cidade, para a gente entender um pouquinho, era uma cidade da antiguidade, ali na região conhecida como Ásia Menor, e ela funcionava como um dos centros culturais daquela época. Ela tinha essa característica. Inclusive ela possuía uma biblioteca tão grande e tão importante que aquele material usado para se escrever os livros naquela época ganhou um nome por causa da igreja, por causa da cidade, da biblioteca em Pérgamo. Então usava-se pergaminho para escrever o texto, né? Exatamente em referência àquele lugar que tinha uma enorme biblioteca, que o pessoal gostava de cultura, gostava de ler. Olha que interessante, tinha lá uma estrutura grande em relação a tudo isso. Tinha 150 mil habitantes, que se você for pensar numa época daquela, é realmente algo impressionante, né? Tem uma estrutura que comporta mais ou menos 150 mil habitantes, e ela tinha a característica de ser protegida por quase todos os lados por morros. Então era como se houvesse muralhas em volta dela que ajudavam na questão militar, porque ela se protegia nos morros, ficava mais fácil, funcionava como se fosse um muro protegendo a cidade, né? E de um lado ela tinha ali uma região que era quase que o coração da cidade, porque havia o rio Cairo, e neste rio então eles tinham a água, faziam aquele esquema de conseguir jogar para cima e levar para as casas a água, bem como ali no Vale do Cairo, quando ele enchia, ele formava uma região muito boa para se fazer o plantio. Então nas épocas de cheia, depois baixava e aquilo ficava fértil, você vinha, fazia o plantio ali e produzia uma quantidade de alimentos que sustentava essa cidade.
Essa cidade também, ela começa algo que depois se tornou muito popular e que trouxe consequências muito sérias aos cristãos daquela região. O que foi? O culto ao imperador. Olha só que interessante, o imperador era o líder político da cidade em Roma. Se você for estudar, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós tivemos inclusive em Roma um princípio de democracia, né? Uma democracia ao jeito romano, que era a democracia dos nobres, mas havia uma certa democracia que depois se torna um império, e dentro desse conceito de império, ele vai transformando a figura do imperador cada vez mais num sujeito que é verdade absoluta, que é inquestionável, e na cidade de Pérgamo começa inclusive a tratá-lo como Deus. Então tem ali um altar que é construído ao imperador, e que eles começam a olhar o líder político deles não apenas como um ser humano que está ocupando uma função de liderança, mas eles começam a olhar para o líder político deles como um Deus. E isso é uma característica que depois vai se propagar por toda aquela região, e em partes a perseguição aos cristãos se dá por causa disso, uma vez que, se o imperador é Deus e os cristãos não se curvam a ele adorando como Deus, tem um certo problema, né? Os cristãos respeitam, os cristãos oram, os cristãos intercedem, mas os cristãos não se curvam a autoridade alguma como se fosse Deus. Isso é bastante interessante, nós temos que memorizar isso nos nossos dias. Não se curva a autoridade alguma como se fosse Deus. E aí, diante dessa questão, é onde começa a surgir o problema que traz uma perseguição religiosa, não só na cidade de Pérgamo, mas acabou fluindo para todo o Império Romano ao longo dos anos. Outra característica curiosa é que ela era extremamente religiosa, o povo gostava de religião. Então lá tinha um altar ao deus Zeus, tinha também ali vários altares a outros deuses, era um pessoal que era bem religioso. Mas é curioso como se cria sistemas religiosos onde Deus não está presente. E isso aqui envolvia deuses com outros nomes. Mas se a gente for olhar no nosso contexto brasileiro, vamos ser honestos, será que todo cristão será que todo evangélico é de fato cristão? Será que todo mundo que propaga dizendo ali no censo os 85% que diz que são cristãos, são de fato cristãos? Ou se cria ilusões, imaginações acerca de um Deus que não é o Deus real, soberano sobre as nossas vidas, mas são projeções humanas de um Deus que se parece muito mais com o ser humano do que o Deus verdadeiro, o Deus real. Então ela tinha a característica de ser religiosa, profundamente religiosa, mas isso inclusive traz problemas aos cristãos verdadeiros que faziam parte daquela cidade. Naquela cidade tinha uma igreja, a igreja em Pérgamo, que ela estava passando por lutas, era muito difícil ser cristão lá. Assim, seria um sonho de consumo muito grande da parte deles, dizer, poxa, vamos ter ali um espaço para cultuar, vamos colocar cadeiras confortáveis, vamos deixar as portas abertas, sem se preocupar se alguém passa lá e vê. Isso seria um sonho de consumo, porque os cristãos em Pérgamo, eles não tinham vida fácil, eles tinham que enfrentar todo o paganismo da religião grego-romana, e por isso constantemente eram alvos de perseguição. Porque dentro do sistema grego-romano, que eles estão implantando em Pérgamo neste momento, tinha que se louvar e exaltar e cantar ao imperador. E os cristãos não faziam parte disso. Então o povo, olha, eles não estão adorando o imperador, vamos lá e vamos dar uma coça neles, vamos lá dar um exemplo e assim por diante. Então os cristãos passavam por grande dificuldade. Era uma igreja perseguida. O próprio fato do Senhor Jesus Cristo dizer que em Pérgamo estava o trono de Satanás, deixa muito claro que a situação dos crentes naquela cidade era realmente complicada. Inclusive o próprio contexto de Apocalipse menciona que havia um sujeito chamado Antipas que acabou sendo morto, que era um mártir, morreu por ser cristão, morreu por levar Deus a sério, morreu por andar com Deus. Mas há certos contextos onde levar Deus a sério faz com que você
tenha o ódio, especialmente em circunstâncias ditatoriais. Eu diria para você o seguinte: Deus não tem partido, né? Não é o partido A, Deus não tem o partido B, Deus não tem o partido C, mas sem dúvida nenhuma o diabo é ditador, porque em todo lugar que ele entra dessa forma, ele pega pesado com aqueles que pensam diferente, com aqueles que agem diferente. Então, nesse ambiente aqui ditatorial, eles inclusive pegaram Antipas, o mataram por uma questão religiosa, e ele era um dos mártires da igreja naquele momento. Para essa igreja, nesse contexto, nessa circunstância, eu coloquei como conselheiro, né? Porque em alguns lugares Jesus entra como um conselheiro, outras ele é mais aquele que está trazendo uma palavra de exortação sobre a vida deles, né? Então Jesus se apresenta ali como aquele que tem, nesse momento, para essa igreja, ele diz assim: ei, eu vou escrever para vocês, estou escrevendo para vocês, e eu quero que vocês lembrem, eu sou aquele que tem nas mãos a espada que é afiada dos dois lados. Olha como Jesus se identifica àquela igreja, olha como ele diz quem ele é, né? Diz no verso 12: escreva essa carta ao anjo da igreja em Pérgamo, esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Para uma igreja que sofria, para uma igreja que passava assim, circunstâncias difíceis por causa do império, por causa do poder, da força daqueles que eram os ditadores, do governante. Jesus lembra: ei, eu sou o governante supremo, e eu tenho em minhas mãos uma espada boa, que corta para os dois lados, né? Então ele se apresenta lembrando a eles que acima do plano terreno tem o soberano Deus, que está olhando, que está julgando e que está avaliando todas as coisas. E se por um lado Jesus Cristo pode tirar a vida daqueles que se opõem ao Evangelho, sim, Jesus pode de um momento para outro tirar a vida daqueles que se opõem, daqueles que são imperadores, que são... Ninguém tem poder para resistir ao soberano Deus. Ninguém tem poder para fazer Deus ou forçar Deus a fazer algo que não faz parte dos seus planos. Ele continua sendo poderoso, continua sendo grandioso, e ele tem poder sim para tirar reis, tirar imperadores, mudar sistemas políticos, derrubar qualquer exército, né? Quem estava aqui com a gente estudando na terça-feira viu a história do exército, que os caras estavam dormindo, chega 300 pessoas gritando atacar, eles acordam desesperadamente, começam a lutar um contra os outros, os 300 ficam lá de braço cruzado, daqui a pouco tinham vencido a guerra sem ter ido enfrentar propriamente dito, né? Deus, ele tem essa capacidade, esse poder de estar acima das questões humanas, e ele pode fazer tudo isso. Então, por um lado, Jesus Cristo tem poder para destituir todo aquele que está em qualquer governo, em qualquer circunstância. Mas a gente precisa lembrar do outro lado do nosso Senhor e Salvador. Ele tem também a espada que gera arrependimento. Ele tem a espada da palavra, que vai lá no fundo do coração, que faz com que o ser humano reconheça a sua real situação, que o ser humano se curve diante dele. Então, não existe circunstância que o Cristo não possa entrar, seja como aquele que no momento dele retira autoridades, seja como aquele que no momento dele toca no coração, transforma vidas e faz com que pessoas que perseguiam antes possam fazer parte do corpo e seguir ao Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Paulo é um desses, é um daqueles que perseguia, é um daqueles que queria matar, é um dos opositores, mas de repente o próprio Cristo aparece para ele, e aí ele se converte. E quando ele se converte, eu acho muito legal a reação dos discípulos de Cristo, porque a primeira coisa que ele vai fazer é se unir com a igreja de Cristo. Então ele vai lá em Jerusalém dizendo: olha, eu quero me aproximar dos discípulos aqui, dos meus irmãos na fé. E o que os discípulos fazem?
Perna para que te quero, o que? O Paulo está aqui atrás da gente? É louco, você conhece a história desse homem? Matou, não sei, fez isso, fez aquilo, né? Colocou ali, estava junto durante a morte de Estevão e tal, e eles querem sumir de medo dele. E aí somente um teve coragem de conversar com ele, que foi quem mesmo? Barnabé. Vocês estão bom de Bíblia, muito bem. Barnabé vai, conversa com ele, bate aquele papo, certifica que é verdade, e aí ele apresenta para os discípulos, tamanho medo. Então, voltando aqui à igreja de Pérgamo, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é soberano, que é poderoso, que tem poder para mudar corações, que tem poder para destituir e instituir reis, que tem poder para transformar vidas e fazer com que a pessoa diga: tudo aquilo que eu fiz até agora estava errado e agora eu sirvo ao Senhor, mas que também tem poder para arrancar com a sua poderosa mão. E é tão interessante porque nesse contexto, que para a gente é muito difícil, um contexto de perseguição ali, que acontece após a morte de Cristo Jesus e que se dá principalmente até 313, ou seja, vários anos ali, são aí 280 anos de perseguição, em alguns momentos mais pesadas, alguns momentos um pouco mais leve. Nesse momento a igreja ela se expande. O pessoal dizia que era igual semente, porque o sangue derramava, caía na terra e multiplicava-se o número de cristãos. Então é interessante observar que esse é o Jesus Cristo, o soberano, aquele que tem a espada em suas mãos, que pode trazer a conversão, ou que pode tirar a determinado governante. Por isso eu digo para você: confie em Jesus, confie no Senhor. Ele tem seus propósitos, Ele tem seu jeito, Ele tem seu tempo, Ele tem sua forma de agir. Mas o que eu posso garantir para você é que o fluxo do mundo está caminhando para aquela direção gloriosa, quando Cristo vai voltar. Todas as coisas caminham nessa direção, porque o próprio Deus zela para que assim seja. E então esse Senhor Jesus Cristo, Ele traz à vida daquela igreja um elogio muito interessante. Vejam só vocês, a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava num cenário difícil, cenário de perseguição, cenário onde os caras ficam fanáticos pelo governador, cenário onde o governador quer ser tratado como Deus, cenário onde eles começam a perseguir os cristãos porque estes não cultuavam o imperador. Tudo isso muito difícil, né? Mas Jesus traz um elogio para eles, dizendo que essa igreja permanece fiel apesar de todas as adversidades. São pessoas que conseguem arrancar da sua mente, da sua visão, aquele olhar simplesmente para o mundo atual, e olham com os olhos da fé, e olham com a perspectiva da eternidade, e começam a perceber que além do hoje, do aqui, do agora, tem uma eternidade para se viver. Então eles deixam com que simplesmente de considerar o que eles veem com os olhos físicos, para olhar com os olhos da esperança, da confiança, da fé. Eles viam a luz da esperança por trás daquelas nuvens, daquela tempestade da perseguição. Eles viam ali a fé além do martírio. Eles olhavam para pessoas como Antipas, que morreu por causa do Evangelho, com aquele olhar de dor, de saudade de alguém que se foi, mas ao mesmo tempo com aquela certeza: está num lugar melhor que nós, porque está nas mãos do soberano Deus, porque está diante do grandioso Salvador. Que nós possamos confiar em Deus dessa forma, porque frequentemente, quando se vive num ambiente confortável como nós vivemos, onde não há preocupação com perseguição, não há preocupação com oposições aos cristãos, nós não temos isso. A gente se acomoda e diante de qualquer circunstância a gente começa a ficar perdido, sem saber como fazer, como agir. Muitas vezes, diante de problemas pessoais, se começa a olhar apenas para a tempestade que está perto de você, e não para o Deus que está além da tempestade, e não para o soberano que está na eternidade e que conduz a nossa vida conforme o seu poder e a sua autoridade. Portanto, que nós possamos
aprender essa característica importante da igreja de Pérgamo, de olhar e perceber que além do hoje, além do cenário de aqui e agora, há um Deus por trás de tudo isso. E sempre vai ser um plano bom, porque esse Deus conduz a nossa vida e nos garante uma eternidade feliz ao lado deles. Então Deus diz assim: olha, conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Ou seja, o nosso soberano Senhor deixa bem claro para aquela gente: ei, eu sei o que você está passando, eu conheço, eu sei os problemas que vocês estão enfrentando, eu sei as lutas, eu sei as adversidades, eu sei as circunstâncias, eu conheço o que se passa no seu meio, eu conheço os problemas que você tem enfrentado, que parecem muitas vezes maiores que sua força, maiores que sua capacidade. Ei, eu conheço, eu sei de tudo isso. Eu não deixei de, assim, não me distrair com outras coisas. Os meus olhos continuam sobre a vida dos meus filhos, ainda que seja em meio à luta, ainda que seja em meio à adversidade, ainda que seja em meio a problema, ainda que seja em meio ao luto, à doença. Os olhos do soberano Deus continuam sobre a vida dos seus filhos, né? Eles eram cristãos que estavam sendo tratados com crueldade por causa do culto ao imperador, e Deus faz questão de dizer: eu conheço todos esses problemas, eu sei desses problemas, meu olhar não abandonou vocês, esperem em mim, confiem em mim. A espada que corta para os dois lados, a espada de dois gumes, está na minha mão. Ela não foi arrancada, ela não foi tirada. Eu continuo sendo o governador supremo. Confie em mim, espere, meus olhos estão sobre cada um de vocês. Isso traz, inclusive, quando a gente vai olhar para a história dos cristãos perseguidos, isso traz, inclusive, uma motivação que é muito interessante. Esse período entre 80 até 313, um pouquinho antes, porque 313 foi a decisão política, mas como cresceu muito, diminuiu a perseguição ali por 300, um pouquinho antes. Nesse período mais difícil, os caras, ao lembrar que Deus estava olhando, trazia para eles uma satisfação impressionante, a satisfação de dizer: eu estou sofrendo por causa de Cristo, mas quem sou eu no mundo para passar aqui sem sofrer se o meu Salvador sofreu? Quem sou eu no mundo para passar aqui como se fosse um parque de diversões, quando o meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador sofreu aqui? Então isso trazia naquele povo perseguido a grata satisfação de perceber que eles estavam sendo tratados como Cristo foi, como o Salvador Jesus Cristo foi. E em certos momentos há até a gratidão, há o louvor. Em certos momentos da história há relatos de que eles são colocados no Coliseu, lá em Roma, né, na capital, são colocados no Coliseu, soltam bestas feras para atacar eles, bestas famintas, leões famintos, e os caras estão louvando a Deus, cantando ao Senhor, toda aquela multidão vendo, os caras cantando glória, glória, aleluia, e as feras vêm, arrancam um braço, arrancam uma perna e matam aquelas pessoas. E enquanto eles têm vida, eles estão louvando ao Senhor. É algo impressionante, é um tipo de fé que é impressionante, é uma coisa que o nosso mundo não tem ideia, porque hoje, igreja de forma geral no Brasil é o seguinte: você quer mais dinheiro? Vem para a igreja. Você quer prosperidade, você quer bens, você quer isso, você quer aquilo. Os nossos irmãos
chegaram a entregar todos os seus bens numa determinada época, sair correndo pela janela, porque os perseguidores chegaram para pôr fogo, por amor ao Evangelho. E se você perguntasse para eles: escuta, você quer uma outra vida? De jeito nenhum. Como eu poderia deixar, como eu poderia passar pelo mundo sem enfrentar lutas e dificuldades? O meu Salvador assim viveu, assim enfrentou. Então eu estou sendo parecido com Ele, e isso alegra o meu coração, né? Essa é uma consciência que em certos momentos, mesmo em meio à aflição, o nosso Mestre se faz presente. E as nossas aflições são pequenas quando comparadas com as aflições que o nosso Mestre passou, por amor à vida de cada um de nós, para entregar a sua vida na cruz, como uma troca, como uma substituição, pagando pelos nossos pecados e nos dando a sua graça, nos dando o mérito pelas suas atitudes, nos perdoando e nos tornando filho de Deus. É isso. Quando a gente olha desse olhar, as coisas realmente fazem sentido. Mas Jesus também olha para aquele lugar e diz assim: este é o trono de Satanás. Essa é uma expressão muito forte. Ele está tratando aqui, de certa forma, o Império Romano e aquilo que aconteceu no Império Romano a partir daquele momento, quando começa o culto ao imperador, de o trono de Satanás. Ou seja, se a gente for olhar, às vezes a gente olha para o Império Romano, para a história, poxa, os caras eram bons, olha só que interessante, eles fizeram desenvolvimento cultural, eles construíram estradas, eles construíram, tem contribuições na arquitetura que realmente são impressionantes até para os nossos dias. Eles têm ali uma capacidade de desenvolver estratégias militares, que por meio das vias, das ruas, eles conseguiam chegar rapidamente aos extremos, e caso houvesse algum problema militar, eles conseguiam deslocar tropas mais rápidos do que qualquer outro povo. Eles, enfim, fizeram um sistema de globalização que, quando a gente pensa que eles não tinham a comunicação que nós temos hoje, é impressionante o que eles construíram, inclusive do ponto de vista de crescimento humano. Mas tudo isso para a glória do ser humano, tudo isso para a glória de si, para a glória dos governantes, para a glória do imperador, não para a glória de Deus. Os seus imperadores: eu sou Deus, eu fiz tudo isso, eu faço, eu aconteço, eu construo, eu edifico, eu conquisto, os meus exércitos vão lá e destroem o resto, e a gente manda em tudo, porque a gente realmente somos os bons. É assim que eles olhavam, é assim que eles interpretavam para aquela questão, né? E quando a glória é para o ser humano, acontece uma coisa impressionante: não aceita nenhum questionamento, não aceita nenhuma posição contrária, não aceita nenhuma oposição. Os cristãos não faziam necessariamente oposição. O que mudava é que ele queria ser adorado como se fosse Deus, e os cristãos não se curvavam ao imperador. Então, se por um lado ele trazia todo o desenvolvimento, por outro lado ele tinha mão pesada, mão firme, mão dolorida sobre a vida dos cristãos por causa disso. Tentava destruir o cristianismo. Como eles podem não me adorar? Como eles podem achar que eu não sou o Deus da vida deles? Diziam os imperadores e os governantes daquela época. E essa loucura é tão grande, mas tão grande, que um desses imperadores, numa outra cidade, na cidade de Roma, ele é capaz de tocar fogo, porque ele queria reformar tudo do jeitão dele. Aquele centro velho, meio antigo, foi o imperador anterior que fez, sabe? Eu quero destruir tudo isso aqui e fazer do meu jeito, da minha forma. Então ele coloca fogo, aí ele arruma o álibi perfeito: foram os cristãos. Já põe toda aquela gente que ficou sem casa porque pegou fogo a perseguir os cristãos, e ali ele edifica a Roma do jeito dele, com a cara dele, da forma dele. Então é dessa maneira que há um sistema humano de governo que é tão seduzido ao poder, é tão seduzido pela autoridade, por mandar,
que ele destrói qualquer um que esteja na sua frente, que lhe pareça algum tipo de oposição. Isso é muito sério, isso se faz presente em muitas culturas, não só apenas no Império Romano. Quando o ser humano deixa de lado o temor a Deus e passa a buscar o poder, ele faz coisas, atrocidades incríveis, faz situações como a gente encontra recentemente na história, né? Na Segunda Guerra, quando você considera ali o que Hitler fez, o que Mussolini fez, quando você considera a descida do pessoal socialista, o que eles fizeram com Polônia, é realmente impressionante o que o ser humano é capaz de fazer, porque ele adora o poder, e porque quando ele não tem temor a Deus, ele se sente sem freio, ele se sente sem prestar contas para alguém. Quando o sujeito tem temor a Deus, ainda que ele faça coisas erradas, ele, peraí, tem um Deus acima de mim, eu não posso fazer isso. Quando o cara perde essa noção, é impressionante, é o que estava acontecendo naquele contexto, naquela circunstância, e Jesus olha para tudo isso e diz: é o lugar onde Satanás habita. Onde o ser humano tem poder, sem reconhecer a autoridade suprema de Deus, é onde Satanás habita. Lembra que uma das tentações de Satanás a Cristo Jesus é: tudo lhe darei, tudo isso, toda essa terra, toda essa região, eu lhe darei o domínio sobre tudo isso, se prostrado me adorares. Aliás, é uma consideração interessante, quem disse isso foi Satanás, não foi Deus. Foi Satanás que disse: tudo lhe darei, se prostrado me adorares. Então, nessa circunstância, nesse poder sem freio é que eles viviam, e Jesus olha para tudo aquilo e diz: é o trono de Satanás, é o trono do adversário, é o trono do inimigo. E Jesus então olha para aquela igreja no meio de tudo isso, e ainda assim vocês permaneceram fiéis e leais ao meu nome. Sabe, você consegue ver o brilho, a alegria de Cristo Jesus olhando para aquela igreja e dizendo: olha, esses são cristãos, esses realmente estão seguindo o meu nome, esses são fiéis, passam por tudo isso, mas ainda assim permanecem fiéis ao meu nome. A lealdade a Deus não depende do contexto. Às vezes a gente fica esperando que tudo fique fácil, que tudo se ajeite. Quando isso acontecer, quanto mais aquilo acontecer, quando eu estiver nessa circunstância, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu estiver mais sossegado. Sinto muito, isso nunca vai acontecer, porque quando você estiver lá, você vai estar focado em outros alvos, em outras circunstâncias. A lealdade a Deus acontece inclusive nos ambientes de maior adversidade também, ou quando se tem dinheiro, mas o dinheiro não é o senhor da pessoa, ou quando se tem autoridade, mas a autoridade não é quem manda na pessoa, ela reconhece o soberano Deus acima dela. É um engano achar que primeiro o contexto tem que ficar legal, bonitinho, arrumado, para daí sermos fiéis. Primeiro eu preciso arrumar um emprego melhor, daí eu vou ser fiel a Deus. Sinto muito, você não vai ser fiel a Deus. Teve uma pessoa que chegou para Cristo Jesus, falou: eu quero seguir o Senhor, e aí Jesus fala para ele como é que era, e ele fala: eu quero, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus diz: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que aconteceu com esse sujeito? Eu acredito que anos depois o seu pai de fato morreu, e ele consta entre aqueles que seguiram a Jesus? Com certeza ele arrumou outra desculpa. É sempre assim. Não viva de desculpas, leve Deus a sério na circunstância que você está. Seja leal a Deus, permaneça leal ao santo e soberano Deus, no lugar, na forma, na família, e é a partir desse momento que as coisas começam a se encaixar. Porque se você é leal a Deus na sua família, você começa a tratar a sua família do jeito que agrada a Deus, e aí as coisas começam a entrar no eixo. Se você é leal a Deus no seu trabalho, você começa a viver de maneira íntegra, e eu tenho certeza que se isso tiver a ver com o seu chefe, isso vai ser valorizado. E se seu chefe tiver outros propósitos, ele vai te mandar embora, mas você vai arrumar outro lugar e está tudo bem. Busque ser leal a Deus no lugar que você está, na circunstância que você está, com aquilo que você vive. Então,
esses irmãos, né, mesmo aqui do extremo, mesmo diante do martírio, eles permaneceram fiéis. Diz assim que eles recusaram a negar a sua fé. Recusaram a negar a sua fé, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Olha que pessoal firme, comprometido, sério com Deus. O cara não foi simplesmente demitido, o cara não foi simplesmente zoado na faculdade, o cara não foi, não, ele foi morto. E mesmo assim eles permaneceram fiéis, com aquela consciência: para onde eu vou, se só tu tem a palavra de vida eterna? É assim que eles viviam. Então a verdadeira igreja de Cristo tem Jesus como cabeça. Pérgamo sofria perseguição, mas tinha Jesus, tinha o temor a Jesus, e talvez estivesse precisando lembrar que é o que Jesus está fazendo, relembrando a sua soberania. Eu continuo com a espada em minhas mãos, eu continuo olhando sobre vocês, eu continuo vendo as circunstâncias que vocês estão passando, eu sei de tudo isso, descanse e confie em mim. É assim que Jesus olha para aquela circunstância. Quem é o nosso Senhor? Quem é o que nos guia? Quem é que de fato está acima da sua vida? A quem você tem seguido? Será que o ensino de Jesus é algo que você busca realmente imitar a Jesus? Ou apenas uma teoria de domingo? Para muita gente é só uma teoria de domingo. E o grande desafio é que domingo, quando a gente para aqui para estudar a palavra, é um momento de refletir, de se abastecer um pouco mais da palavra, para enfrentar a semana toda, seguindo a Deus e comprometido com Deus. Essa deve ser a nossa visão. E é assim que aqueles irmãos viviam lá na cidade de Pérgamo. Eles conheciam na prática, mesmo passando por adversidades. Aquela igreja permaneceu fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus tem uma palavra de repreensão, de exortação na vida daquele povo, né? Embora a igreja de Pérgamo estivesse com excelentes motivos para ser elogiada, surpreendentemente também tinha motivos para ser repreendida por Jesus. E é o que Jesus faz naquele momento, né? Haviam dois problemas característicos na vida daquela igreja. Quais eram eles? Primeiro, eles eram tolerantes ao ensino de Balaão, né? Diz assim: contudo tenho contra vocês algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoa cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual, né? Então Balaão, se a gente for olhar lá em Números, você vai ver que Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Ou seja, era para fazer um enfrentamento direto, ir lá e amaldiçoar o povo de Deus. E Deus não deixa com que ele vá lá e amaldiçoe o povo de Deus. Então, ele utiliza de uma outra estratégia, né? Primeiro, ele foi contratado, então o interesse dele tinha a ver com receber recompensas, né? Ele foi contratado, seduzido pelas ofertas, por a questão financeira, e aí ele sugere aos outros povos de como colocar tropeço na vida dos judeus lá, né? Como é que ele diz? Olha, as mulheres que vocês, da cidade de vocês, são muito bonitas, são lindas. Olha, se elas começarem a circular mais perto dos homens de Israel, eles vão começar a olhar diferente para elas. E aí eles vão começar a querer se casar com elas. E aí os deuses delas começam a entrar dentro de Israel, no meio daquele povo, daquela gente. Era assim que Balaão fez. Era assim que ele foi seduzindo. É assim que ele foi conduzindo, não como um enfrentamento direto, que talvez seja mais fácil de você perceber, é heresia, mas com aquela pequena mistura, dizendo: vai lá, pode ir, não tem problema, é gostoso, é legal, é bonito. E eles começam
a ser seduzidos por uma filosofia, primeiro pelas mulheres, mas depois pela filosofia de vida dessas mulheres, que era aí que estava o problema, que era exatamente a filosofia dos outros deuses. E se você for olhar depois, entra um monte de idolatria em Israel, porque eles deram brecha dessa forma, desse jeito. Então o que estava acontecendo lá em Pérgamo? A igreja era séria, a igreja era fiel, a igreja era comprometida, mas haviam pessoas que estavam assim, buscando os interesses, os favores dos romanos que governavam. Haviam pessoas que estavam entendendo que talvez era melhor a igreja ir lá e se aproximar um pouco de alguma forma, ir lá e assim, deixar com que algumas coisas começassem a entrar, né? A gente talvez não adore, mas a gente finge que adora ali, está tudo bem, sabe? Coisas desse tipo, era o que estava acontecendo no meio daquele povo, no meio daquela circunstância, né? É igual aqui acontece no Brasil. Eu fico impressionado o como as igrejas se misturam com política, o como as igrejas esquecem o caráter, a integridade, a honestidade das pessoas, e se vê em alguém, seja quem for, de que partido que for, que possa dar ali 100 cadeiras, aí daqui a pouco chega o pastor e diz assim: este é o meu candidato, traz ele aqui. A gente não faz isso, mas as igrejas de forma geral fazem. É impressionante. Ela não deixa de ser igreja, mas ela começa a misturar as coisas, e essa mistura é perigosa, porque é o que estava acontecendo naquela circunstância. Então era assim, apesar de serem fiéis, apesar de ter irmãos que foram martirizados, a fé deles estava sendo minada por alguns interesses, se aproximando perigosamente da vida deles. A cosmovisão romana, o estilo de adoração romano começa a penetrar suavemente no meio daquele povo, e Jesus disse: olha, tem um perigo, cuidado com isso, vocês estão tolerando esse tipo de circunstância. E depois ele diz assim: olha, de igual modo há entre vocês os que seguem os ensinos dos nicolaítas. E para resumir aqui, os nicolaítas eram pessoas que espalhavam falso ensino, falsa doutrina. Inclusive eles estão sempre conectados à ideia de Balaão, que ele vem contando uma coisa que não é exatamente a verdade, que ele vem assim dizendo coisas sobre Deus que Deus não disse. Aliás, se você for olhar, um mandamento que diz assim: não tomarás o nome de Deus em vão. As pessoas acham que esse mandamento é simplesmente ensinar os filhos a não dizer Deus o livre em qualquer circunstância. Isso não é nada. Tomar o nome de Deus em vão é dizer o que Deus não disse, é falar coisas como se Deus tivesse falado, mas que Deus não falou. Aí você olha de forma geral para a igreja brasileira e vê se não é a coisa mais comum que existe entre os evangélicos brasileiros. Não vou nem falar de outro grupo, estou falando dos evangélicos. Cuidado com essas circunstâncias, porque ali a questão dos nicolaítas era isso. Os nicolaítas significa aquela ideia sedutora de conquistar pessoas, sendo sedutores com falsas doutrinas, com coisas que agradam os ouvidos das pessoas. Então eles estavam tendo um problema, eram fiéis, era uma igreja séria, comprometida, mas estava começando a escorregar, estava começando a ter esse tipo de problema, e Jesus adverte: cuidado, né? Sejam apegados à palavra de Deus, sejam apegados aos princípios e valores do Senhor que estão na sua palavra, conheçam a Bíblia, porque somente assim nós vamos conseguir discernir o que de fato vem de Deus e o que não vem do soberano Deus. E aí então Deus traz um conselho dizendo: arrependam-se ou serão punidos. Arrependam-se ou serão punidos. Esse é o conselho de Deus. Reconheçam que vocês estão passando por isso, arrependam-se e voltem ao prumo. Reconheçam que vocês estão se deixando seduzir e voltem ao prumo, sério, comprometido com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Olha como ele diz: portanto arrependa-se, ou virei subitamente até vocês e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Deus é longânimo, Deus é paciente,
Deus está vendo o problema e está dando um tempo para aquelas pessoas. Deus, Ele é bom, Ele recebe de coração aberto aqueles que se arrependem. Quem está estudando conosco na terça-feira o Antigo Testamento, viu quantas vezes o povo aprontou, quantas vezes o povo clamou a Deus, e quantas vezes Deus foi misericordioso, trouxe o perdão e assim por diante, né? Eu mostrei inclusive esse slide da história ali de Israel nos tempos dos juízes, onde Deus livrava Israel, Deus via seu sofrimento, as suas lutas por não levar Deus a sério. Aí Deus levantava um líder que ele chamava de juiz, que livrava o povo. Aí o tempo passa, o juiz que Deus levantava morre. Aí o povo se desvia, Israel faz o que era mal aos olhos do Senhor, adora outros deuses. Aí então Israel sofre um período grande de opressão nas mãos dos povos. Aí Israel clama, pede misericórdia, Deus me ajuda, e Deus faz um livramento. E é impressionante como esse ciclo se repete na história de Israel. Aqui, voltando para a igreja lá em Pérgamo, eles estavam tendo a mesma questão. Eles estavam se desviando. Deus é longânime, Deus dá um tempo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas ao mesmo tempo Deus adverte: ou virei subitamente até vocês e lutarei contra eles com a espada de minha boca. O que Deus está dizendo aqui? É de uma hora para outra, sem que alguém espere, né? Eu venho e vou surpreender, virei subitamente até vocês, quando ninguém está esperando, quando tudo parece normal, quando parece que não dá nada, Deus vem e exerce o seu juízo. Eu acho muito interessante que Deus conhece tão bem o coração das pessoas, que Ele está falando para uma igreja, mas Ele diz: olha, eu vou vir sobre a igreja e sobre aqueles, um por um. Conhece exatamente aqueles que estão indo por esse caminho. Não era toda a igreja, eram pessoas no meio daquele grupo. E Deus conhece: eu venho subitamente e vou sobre aqueles que estão indo por essa direção, seguindo os nicolaítas, seguindo o ensino de Balaão e assim por diante. Mas Jesus dá o conselho dizendo: arrependa-se. Ainda há tempo para arrependimento, ainda há tempo, né? A Bíblia nos diz lá em 1 João 9: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus busca são pessoas consagradas e dedicadas totalmente a Ele. Se a nossa vida está meio parecido com a igreja de Pérgamo, que leva Deus a sério, que conhece Deus, que conhece a sua palavra, que tem seriedade, mas que de quando em quando começa a fazer coisas ou é seduzido por coisas contrárias ao Senhor, arrependa-se, reconheça os seus pecados e dedique-se completamente ao Senhor, porque quando nós nos curvamos, nos rendemos diante dEle, Ele é amoroso, Ele é bondoso para perdoar os nossos pecados e purificar a nossa vida, né? Inclusive a Bíblia nos diz que, eu digo que da mesma forma, a grande alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A grande alegria: uau, olha que beleza, parabéns. Eles estão reconhecendo que sem Deus não são nada, que sem Deus não conseguem fazer nada, que sem Deus estão perdidos, estão se curvando e se dobrando perante Deus. Há uma grande alegria diante do verdadeiro arrependimento. Mas da mesma forma, Deus é longânime, Deus dá tempo, Deus dá tempo, Deus dá tempo, e a coisa pode vir de maneira surpreendente, quando ninguém está esperando. Por isso aproveite esse belo tempo de reflexão. O tempo de arrependimento é agora. Renda-se perante Deus, reconheça aquilo que é necessário reconhecer e se comprometa perante Deus de levar o nome do Senhor a sério. Se coloque debaixo da autoridade, do senhorio do nosso querido Salvador Jesus Cristo. E aí então Jesus, para finalizar aqui a última parte da carta, lança a eles um desafio, né? Um desafio à igreja de Pérgamo. Jesus lança o desafio que é o seguinte:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vitorioso darei o maná escondido, também lhe darei a pedra branca, e nela está gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Quem é o vencedor aqui? É aquele que se curva, é aquele que reconhece os seus pecados, é aquele que não vive uma vida misturada, é aquele que faz o que Cristo Jesus disse, A este que não se rende ao falso ensino, que não se rende aos nicolaítas, não se rende ao pessoal de Balaão, a esses são os vencedores, e a esses vão receber tudo isso, Então, olha só que interessante essa questão. Darei o maná escondido. O que era o maná? Era o alimento dado por Deus ao povo de Israel quando eles estavam no deserto. Agora ele está dizendo para aquele povo: eu sei que vocês estão passando por lutas, eu sei que vocês estão passando por problemas, eu sei que a vida está difícil, mas eu vou alimentar vocês de maneira secreta, de maneira pessoal, de maneira particular. Eu vou dar o maná escondido, eu vou cuidar de você, eu vou sustentar você, eu vou dar um tipo de alimento que traz vigor à sua alma, que traz vigor ao seu espírito, que traz paz, que traz realmente tudo que você precisa. Renda-se perante o Senhor e reconheça que somente Ele é capaz de trazer tudo isso, Cristo promete nutrir os seus fiéis com uma fonte inesgotável de alimento espiritual celeste. Como ele diz lá em João 6,32, dizendo: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor, dê-nos deste pão todos os dias, disseram eles, e Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Olha que interessante. O verdadeiro pão da vida é Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. E da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, essa pessoa que deixa de lado os seus pecados e que se rende plenamente a Cristo Jesus, tem o maná celestial, tem o pão da vida na sua alma. Além disso, diz também que eu lhe darei a pedra branca, e nela está gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O que ele está dizendo aqui? Naquele ambiente de perseguição, de problema: olha, o Zé lá é cristão, vamos achar ele lá, vamos pegar ele. Ele está dizendo: eu vou dar aqui uma característica que ninguém vai descobrir, que ninguém vai conhecer, porque eu sei quem você é, eu sei, e ninguém vai poder arrancar de você, e ninguém vai poder tirar você desse lugar, e ninguém vai poder segurar, porque esse é o Deus Todo-Poderoso, se eles fossem descobertos, seriam mortos como Antipas. Mas Deus diz: fica tranquilo, eu vou dar um novo nome, e esse ninguém mexe, esse ninguém pega, esse ninguém vai saber. É essa linguagem que ele utiliza para dizer sobre isso. E Cristo cumpre a promessa de Isaías 62:2, quando diz: as nações verão a sua justiça, rei de todo mundo contemplarão a sua glória, e você receberá um novo nome da boca do próprio Deus. É isso, ele está dizendo: ei, eu vou te dar um novo nome, você vai morar na eternidade junto comigo, e eu vou dar um novo nome, onde lá ninguém toca, lá ninguém tira, lá ninguém arranca, lá ninguém vai perseguir, lá ninguém vai descobrir, lá ninguém vai atrás por causa da perseguição. É desconhecido a estas pessoas más que vivem no mundo de hoje, Jesus, o soberano Deus, cumpre a sua palavra, toda a sua promessa sobre a vida de cada um dos seus filhos. Por isso eu digo para você: agradeça ao Senhor, agradeça pelo privilégio de poder exercer a sua fé em tempo de liberdade. Agradeça ao Senhor, porque esse realmente é um privilégio maravilhoso que muitos não puderam ter, que no meio da igreja, daqui a pouco, olha, fulano não está mais aqui, porque pegaram, prenderam e mataram. Agradeça ao soberano Senhor, porque Ele nos privilegiou dando um ambiente de liberdade. Peça a Deus que cuide, que zele de você, para que você fique bem longe de doutrinas falsas e siga de fato ao Senhor soberano, ao Deus grandioso,
ao Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Que Ele seja de fato o nosso supremo pastor, que Ele seja aquele que nós seguimos de verdade, e não apenas aquilo que as pessoas falam aqui ou lá, porque muitas vezes se fala coisas contrárias ao próprio Cristo. E agradeço, porque a nossa esperança não acaba aqui, que a nossa esperança não está só nos problemas do dia a dia, mas há uma eternidade feliz a se viver ao lado de Deus, ainda que tenha lutas, ainda que tenha problemas, ainda que tenha luto, ainda que tenha dores, ainda que tenha doença, há uma eternidade feliz a se viver ao lado de Deus, o soberano Deus. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, grandioso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos pela paz que nós vivemos. Apesar de muitas vezes a gente olhar e achar que as coisas estão difíceis e assim por diante, Pai, mas quando a gente compara tudo isso que nós temos hoje com aquilo que os nossos irmãos em muitos países, em muitas circunstâncias, ou como esses da igreja de Pérgamo passaram, Pai, nós só temos motivos para agradecer. Nós louvamos ao Senhor pela liberdade que nós temos, por podermos nos reunir e cultuar ao Senhor, por podermos, ó Deus, estar tranquilos de que a nossa casa não vai ser queimada, por sermos tementes ao Senhor, por estarmos tranquilos, ó Pai, que a nossa família não vai ser perseguida, por estarmos tranquilos de que nossos irmãos da fé não serão mortos por causa de crerem no Evangelho, Pai. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos por tamanha bênção que estes irmãos em Pérgamo não tiveram. Ajuda, Pai, esteja com a Tua graça de uma maneira muito especial sobre a igreja perseguida. Nós sabemos que nos dias de hoje, em muitos países, há essas mesmas dificuldades. Estende a Tua boa mão sobre essas pessoas, Deus, e nos ajuda, Pai, a não cair naquele comodismo de quem está desfrutando do conforto e se esquece do Senhor. Nos ajuda, Pai, a não sermos seduzidos por doutrinas que são contrárias ao Senhor, que às vezes podem até fazer cócegas aos nossos ouvidos, que às vezes até podem nos motivar de alguma forma, mas são opostas ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecermos fiéis. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecermos mais a Tua palavra, que cada um esteja comprometido a conhecer mais de Ti, mais do Senhor, por meio da Tua palavra, para não se deixar levar, ó Deus, por ventos de doutrina. Cuida da vida dessa igreja, Pai, cuida da minha vida, para permanecer alicerçado na Tua palavra, de cada um dos irmãos que fazem parte dessa igreja, das gerações que virão, que ela seja de fato um sinal da Tua graça na vida dessa cidade, Pai. Que a doutrina da graça, que a doutrina do soberano Deus, que a salvação que somente o Senhor traz, seja viva em cada um de nós, e seja anunciada, que a gente não se deixe seduzir pelas modas criadas pelos seres humanos, mas permaneça alicerçado no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, especialmente aqueles irmãos que passam por dificuldades, seja, ó Deus, questões pessoais, questões com os filhos, questões muitas vezes de emprego, questões de saúde ou mesmo luto, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que além dessa dificuldade, dessa tempestade, há uma eternidade feliz para viver ao lado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar mais com os olhos da fé. Ajuda-nos a depender mais de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a esperarmos mais pelo belo dia que habitaremos no reino dos céus. Abençoa, Deus, a vida de cada um aqui, para que permaneça com os olhos fitos na Tua graça, fitos na esperança do Senhor. É o que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Quero ter em minha vida uma fé que é sem medida, fazer o impossível
acontecer. Quero aprender a cada instante, ser mais sábio, confiante, dedicando meus talentos ao serviço do Senhor. Eu creio em Ti, posso sentir conforto, abrigo e paz nos braços Teus, ó meu Senhor. Eu creio em Ti, em Teu poder, o Teu amor é sem igual. Senhor meu Deus. Ó Senhor, bem me conheces, meus pecados Tu esqueces. Sei que posso ter o Teu perdão. Quero ser meu Pai eterno, obediente, ser Teu servo e mostrar ao mundo inteiro que pra sempre é Senhor. Eu creio em Ti, posso sentir conforto, abrigo e paz nos braços Teus, ó meu Senhor. Eu creio em Ti, em Teu poder, o Teu amor é sem igual. Eu creio em Ti, posso sentir conforto, abrigo e paz nos braços Teus, ó meu Senhor. Eu creio em Ti, em Teu poder, o Teu amor é sem igual. Senhor meu